Eu sei também que esse modelo de oficina, ter aula todos os dias, eu sei que é bem cansativo também, mas porque infelizmente, por causa do prazo mesmo, da gente conseguir implementar esse projeto, a gente eu preciso né, terminar todos os trabalhos até maio, então está tudo muito corrido, né? Enfim, mas eu acho que ao mesmo tempo também é bom para a gente ter um início, meio e fim, né, dentro de uma semana, e aí a gente consegue aproveitar bastante o conteúdo. E, e aí, então, hoje, agora, para a gente pensar um pouco como é que a gente está chegando, eu estou trazendo uma pergunta nova, né? Que tem a ver com afeto, claro, mas ao mesmo tempo para a gente pensar um pouco também sobre a nossa história, né? E eu queria perguntar para vocês qual que é a história do nome de vocês. Pode trazer aqui no chat, né? Escrever aí, ou se você puder também abrir o microfone e contar para a gente a história do seu nome. E não sei também é uma resposta, né? Não saber a história do nome é uma resposta também super plausível, tá? Então, é isso. Quem quer se aventurar aí? Puxar o bonde. Pode ser eu sorteando aqui. Diego, você tá aí? Conta pra gente. Ah, Marcelene levantou a mão. Marcelene, conta pra gente qual que é a história do seu nome. Bom, o que eu sei é que meu pai fez uma lista, meu pai e minha mãe fizeram uma lista. Aí tava Marli, Marlene, não ia fugir muito de Marcelene, não. Aí o menos Sim. pior ficou Marcelene, aí foi o que escolheu. Na minha época ainda não sabia, não tinha a escolha do nome, não existia ultrassonografia, aí esperava nascer para ver quem que era, e aí escolhi o nome. Não, na verdade, até eu lembrei de outra escola, de outra história. O Ah, meu irmão mais velho era Carlos, e a hum, minha mãe queria colocar Carla. Aí meu pai não concordou, porque ele achou que era um nome, falou, não, Carla não é nome de gente, não. E aí ele fez essa lista. boa. Massa. Legal demais. Natália, você chegou agora, a gente está contando a história do nome. Se você quiser, inclusive, já puxar e contar por que que você chama Natália. Ó, a minha mãe tem uma breguice que vem dos pais dela, de começar com a mesma inicial. Então, o Hum, nome da minha mãe é Lucinéia, aí tem Lúcia Antônio, Luciomar, Lucimeire, Lucimaria. Aí minha mãe achou por bem continuar nessa marmota, mas pelo menos não ficou tão feio, né? A minha irmã chama Nayara, eu chamo Natália, e o meu irmão ia chamar Natanael, que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Mas graças a Deus a enfermeira interveio e falou assim: não, chama Emanuel, Deus conosco. Aí meu irmão quebrou essa coisa. Mas é Natália por causa disso, começar com N para rimar com a minha irmã. Aí todo mundo me confunde, Nayara, Natália, enfim. Mas eu acho que ela acha bonito também, ela achava o nome bonito, aí tudo bem. Até que é um nome bonito, né? Não tá bizarro, não, mas a história é essa. legal demais. Valeu, obrigado. Mais alguém, gente, quer compartilhar? Se tiver sem graça de colocar aqui o microfone, pode colocar aqui no chat. Diego, vai lá. Então, a história do meu nome, ela não tem, não é mirabolante, não. Minha mãe queria que meu nome fosse Diogo Augusto. Só que daí, a prima dela tem um filho que chama Diogo Leonardo. Ela falou assim, não pode ser um Diogo Augusto e outro Diogo Leonardo. E aí foi que surgiu o Diego Bernardo, assim. E foi. Boa, mata demais. Tayane, Não. Oi, boa tarde. boa tarde. Bem, minha mãe dizia que ela me batizou de Tayane para lembrar o nome da minha irmã mais velha, que chama Thalita. Eu não vejo muito sentido nisso. Mas quando eu era mais nova, eu não gostava do meu nome. E depois de um tempo, eu descobri o significado, que em tupi quer dizer raio de luar. Então, hoje eu gosto muito Massa. mais do meu nome, assim, tenho muito carinho por ele. Nossa, que lindo. Isso é uma coisa legal. Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, muitas vezes os alunos não sabem. E aí, assim, tem algumas histórias, por exemplo, eu tive uma aluna esse ano que ela, né, cresceu no orfanato, então ela não sabia a história do nome dela e não tinha como ir atrás. E aí eu falei, então procura qual que é o significado do seu nome,
né? E aí ela procurou na internet e tal, e me contou toda feliz. Nossa, professor, olha como é que é, o significado do meu nome é tal, tal, tal. E eu falei, ó, que ótimo, então agora essa é a história do seu nome, né? Massa demais isso. O meu nome Thales, né? Porque tem duas histórias. Uma história é que meu pai é professor de matemática, e ele gostava muito dessa ideia do teorema de Thales, né? Thales de Mileto. E aí pegou. E tem uma outra história, que acho que é a mais real, assim, que é porque a minha madrinha, ela namorava um cara na época que chamava Thales, e aí ela gostou muito do nome, e, e acabou que, né, meu nome é Thales, mas na verdade ela depois separou dele, era um cara bem escroto, assim, então a gente contorna um pouco essa história, e aí eu prefiro dizer que é a ideia do meu pai, né, professor de matemática, e que tem um pouco de verdade também, né. E é isso, gente. Que bom, né, que a gente está aqui no nosso 5º dia. Mais uma vez agradecer vocês mesmos por essa caminhada, né? Eu prometo que hoje vai ser bem rapidinho. A ideia mesmo é a gente falar um pouco sobre a metodologia das oficinas pedagógicas, né? Assim, eu particularmente não conhecia as oficinas pedagógicas, inclusive foi uma das coisas que me levou para a sala de aula, foi conhecer as oficinas pedagógicas. Por que isso, né? Eu sou professor desculpa, eu sou filho, né, de 2 professores. Meu pai é professor de matemática, minha mãe é professora de português. Então, vocês imaginam, né, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe trabalhava de manhã à tarde. Então, no final do dia, chegava em casa, a gente só escutava o meu pai e a minha mãe falando mal da escola, né, assim, aquela loucura. Então, eu cresci num ambiente que eu não pensava muito em ser professor, né. E aí eu acabei enveredando por outras áreas, né, fui trabalhar praticamente em ONGs, mas chegou um momento que não dei conta, né? Assim, falei, é isso mesmo que eu quero e vou para a sala de aula. Mas, assim, na verdade, eu sempre pensei a sala de aula um lugar muito difícil, né? Assim, muito difícil ensinar, muito difícil conseguir transmitir um conhecimento. E aí um dia eu assisti uma palestra sobre educação em direitos humanos, que era o Marcelo Andrade, inclusive um dos autores, né, do texto que eu compartilhei com vocês. E o Marcelo Andrade falou muito da importância da educação como transformação, principalmente para a gente diminuir o preconceito, né, na escola, no espaço escolar, para a gente poder lidar melhor com as diferenças. E aí meu olhinho já brilhou, né, naquele momento. E aí ele apresentou, né, assim, um ciclo de oficinas, me convidou para participar, e que esse ciclo de oficinas tinha como metodologia as oficinas pedagógicas. E aí fez todo sentido para mim, né, assim, aí eu comecei a entender que existia uma estrutura ali para a gente poder conseguir dar aula, assim. E desde então, né, eu sempre monto minhas aulas todas, sempre trabalho, né, tudo, qualquer curso de formação, qualquer coisa que eu vou fazer, eu sigo a lógica das oficinas pedagógicas, tá? E é bem simples, é bem legal, assim, bem interessante a proposta, mas basicamente a gente pensar uma oficina, né? E aí eu acho muito legal esse nome, porque a ideia de oficina é uma ideia de construção, é uma ideia de que não necessariamente vai ter alguém ali que vai trazer o saber, que vai trazer o conhecimento, mas é uma oficina em que está todo mundo ali com a mão na massa e vai todo mundo produzir um conhecimento, produzir um saber, né? Não é um saber posto, um saber que está colocado ali para gente, no livro, em qualquer lugar, mas o livro pode ser uma ferramenta, o vídeo pode ser uma ferramenta, a entrevista com alguém pode ser uma ferramenta, tudo isso, né, é o que a gente tem na oficina, né? Qualquer oficina, oficina mecânica, oficina de costura, oficina de, sei lá, de qualquer coisa, a gente tem ali ferramentas que é para a gente utilizar para poder construir alguma coisa. Então, essa ideia, para mim, foi, né, fez meu olho brilhar, assim, falei, olha, a sala de aula, então, pode ser um espaço extremamente democrático, né, e um espaço em que cada pessoa ali vai trazer para a gente uma contribuição, né, que eu acho que é bem interessante essa proposta, né. E as oficinas pedagógicas, elas têm um compromisso, né, de trazer um compromisso, e que é essa redundância, né? Assim, a proposta das oficinas pedagógicas é que a gente vai produzir alguma coisa e essa alguma coisa ela vai ser útil para a sociedade, ou não para a sociedade, mas para o grupo que construiu aquela coisa, tá? Então, assim, basicamente a gente pensar que a gente está em conjunto construindo um saber e que esse saber, necessariamente, ele vai ser aplicado, né? Então, eu sou uma pessoa bem virginiana, bem pé no chão, bem terrano, assim, então eu preciso muito de ver utilidade naquilo que a gente está discutindo em sala de aula, né? E não, acho que talvez a palavra nem seja utilidade, mas eu preciso entender como é que aquilo está, de alguma forma, trazendo um retorno para esses estudantes, né?
que é um pouco até assim, uma resistência em relação a essa lógica capitalista neoliberal, né? Inclusive, Karl Marx chamou a atenção disso para a gente, né? Tudo aquilo que o trabalhador produz, de alguma forma, está alienado da sua realidade, né? Assim, a gente não sabe o que a gente está produzindo. Em sala de aula é muito isso, né? Assim, a gente está ali numa linha, literalmente, numa linha de produção, eu recebo 30 alunos de tal turma, eles passam por mim no ensino médio, um pedacinho comigo, e eu não sei, depois que eles formam, eu não sei como que esse conhecimento, né, no meu caso, professor de sociologia, como é que a sociologia, o curso de sociologia do ensino médio vai ser útil para eles durante a vida. Só que dentro das oficinas pedagógicas, quando a gente abre esse diálogo, quando a gente abre essa construção, é uma outra realidade, é uma outra vertente, é uma outra forma da gente ter essa transmissão de conhecimento, né? E não necessariamente seja até uma transmissão, né? Assim, porque muitas vezes, na maior parte das vezes, eu aprendo muito mais do que, de fato, eu estou ali transmitindo. Mas é isso, nós, professores e professoras, nós somos mediadores e mediadoras desse processo, né? Eu acho que é importante a gente entender isso, que a gente está ali como uma referência para guiar mesmo essa oficina, tá? E aí, então, qual que é basicamente a lógica das oficinas pedagógicas? Em primeiro lugar, a gente sempre vai trazer um resgate, uma memória, né? O que a gente falou das últimas oficinas, né? E hoje, por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu não fiz isso, né? De trazer lá de trás e contar para vocês, né? O que a gente viu durante toda a semana. Mas porque eu já fiz ontem, antes de ontem, então, de alguma forma, eu acho que isso já está bem fixado aí para nós, né? Então, está bem marcado. Então, essa ideia, né, da memória é da gente fazer esse resgate do que a gente tem conversado até então, para a gente se localizar, né? Entender onde que essa oficina de hoje ela está localizada, né? E o conteúdo, né? Enfim, o que eu estiver trabalhando. E a ideia da sensibilização, eu acho que já ficou bem claro para vocês, mas né, assim, eu gosto sempre de voltar e mostrar, né, que ela tem como objetivo exatamente a gente introduzir o tema proposto, né? Identificar o conhecimento prévio. Então, a gente entender o que esse aluno, o que essa aluna, o que essas pessoas que estão aqui dentro desse local, dessa oficina, né? E local que eu digo desse grupo, né? O que elas já trazem de conhecimento para que a gente consiga, a partir desse conhecimento, né? Para trazer outras formas de falar sobre o tema e outros conhecimentos também, né? Então, a ideia é sempre a gente partir de alguma coisa que já está ali posto, alguma sementinha que já está dentro do grupo. E aí, para isso, a gente vai precisar, né, abrir uma dinâmica ou alguma atividade que a gente consiga fazer essa conversa, né? No caso de uma pianinha quebrada, tem várias possibilidades, né? Inclusive, quando eu estou normalmente mapeando, eu trabalho dentro de um bimestre na escola, ou quando eu estou em algum outro lugar, eu tenho mais ou menos uns 3 meses, né, para fazer esse mapeamento no território. Então, eu fico ali basicamente um mês mesmo, trabalhando com a sensibilização, e aí eu faço a cartela do bingo, eu passo um vídeo, passo uma música, né? A ideia é diversificar bastante, né, para eu conseguir ali absorver o máximo de conhecimento que o pessoal está trazendo para mim, para eu conseguir, no momento seguinte, fazer o aprofundamento, tá? Eu hoje, inclusive, trouxe para vocês um outro vídeo que eu sempre passo na sensibilização, e eu pensei assim, gente, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, por quê? Porque é muito bom o filme, o episódio Correios do Cidade dos Homens, né, aquela série Cidade dos Homens, e eu sei que vocês estão na correria da vida, muitas vezes vocês não vão conseguir assistir depois, então eu peguei um trechinho aqui, para vocês assistirem junto aqui, porque eu acho que vai despertar em vocês o interesse para poder ver o episódio inteiro, tá? O episódio inteiro, né, eu já tinha comentado com vocês, tem 25 a 30 minutos, e ele, ou seja, você consegue passar ele dentro de uma aula de 50 minutos e ainda fazer uma conversa ali de uns 10 minutinhos com o pessoal, né? Ou estender, inclusive, para uma outra aula, né? Então, só para contar para vocês, o Acerola e esqueci o nome do companheiro dele, não vou lembrar, mas enfim, o Acerola e a dupla dele, né? Eles estão ali com a missão de distribuir as cartas no morro. Por quê? Porque o correio não chega no morro e vai distribuindo de casa em casa, ele deixa na associação de moradores, né? E aí eles começam aí em algum momento eles têm que pegar uma carta e entregar no endereço fora do morro. E aí eles perguntam uma banca lá onde que é a rua tal, e essa banca dá para eles um mapa.
E aí eles vão ver o mapa e percebem, primeiro, que o Cantagalo, né, que é onde eles moram, é uma mancha cinza nesse mapa, né? E eles ficam deslumbrados, assim, como é que a gente tem um mapa com o nome das ruas, né, assim, ou falando dos estabelecimentos e tal. E aí eles resolvem fazer esse mapa lá no Cantagalo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o trechinho que é exatamente nessa construção. Da Rua do Carlos. É isso aí, neguinho. Aí, neguinho. Puxa o bonde, puxa o bonde. Puxa o bonde. Pô, e o lugar? O espaço e a segurança deixa com a gente. Aí, neguinho. Aqui, ó. Olha o mapa aí. Rala peito. Puxa, 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 puxa. Bota 52 degraus aí, cara. É. Menino, vocês vão colocar o nome da minha birosca aí? Infelizmente não, porque só gente importante que tem nome de rua. Eu também sou importante. Todos aqui conhecem minha birosca, é uma birosca da MD. Eu nunca ouvi falar. Ah, poxa, coloca o nome da minha birosca aí, vai. Não dá, não. Nem oferecendo assim um guaraná, um biscoito pra vocês, umas fichinhas de videogame, hein? Ah? Um minutinho. Pô, cara, o nome dos soldados, do patrão, do gerente já foi, né não? Certo. E essa rua aqui é mais conhecida como birosca da DND, certo? Certo. Tem algumas ruas também sem nome, certo? Certo. Então, não custa nada, né não? Não custa nada. Ó, só que o preço da placa é separado. Quanto? 10 mengué. Tá bom, tudo bem. Paga primeiro. E o biscoito também. Pode me dar um guaranazinho só pra começar? Posso. Quem é Silva aí, levanta a mão. É Silva pra Isso lá. aí, Silva pra lá e Oliveira pra lá. É, os Oliveira pra lá, os Silva Oliveira. pra cá, Oliveira aqui, pô. Entendeu? Divide aí, Silvio Oliveira. É 10 conto, vambora. Era dinheiro. Só isso, tio, que é uma placa. É esse, meu irmão. Então não dá pra fazer tua placa, não. Atenção, moradores! Quem quiser trabalhar amanhã, às 8 horas na associação. São carpinteiros, pintores, comparecem com seus Materiais de trabalho. Materiais de trabalho. Muito obrigado. E aí, menor? Aí, babu. Vai, Laranja. Aí, tem trabalho pra todo mundo, não, hein? Entra o senhor aqui. Só isso aí, ó. Vai lá, entra Mexe com lá. madeira? Vai mexer com madeira? Quem sabe pintar aí? Quem pinta? Então vai lá. Entra lá então. Sabe pintar? Vai subindo aí, bora. Quem sabe escrever? Agora tá aí. Quem sabe escrever pode entrar Sabe também. escrever? Sobe tu, parceiro. Vai lá. Sobe. Vai pintar? Vai pintar com meu filho. Vai lá. Checha rua, foste minha. Eu mandava pro seu nome. Seu nome? Inspetor. Seu nome? Marcão. Seu nome? Da Silva. Seu nome? Virão. Que tu Maria Kelly José? Tem Macval de Mané. Pode Toninho Marcão. Além do Pedro João. Adeluísa Tião, Angélica do Chicão. Barão de Pé. Pô, isso aqui não é nem rua, nem viela, nem beco, nem escada, nem passagem, bro. Isso aqui é o quê? Isso é um largo, cara. É um largo, né? Larguinho da Maria. Maria. É, bota Larguinho aí. da Maria, coloca aí. O que tá acontecendo? É o Larguinho da Maria. Larguinho da Maria por quê? É. É Largo da Dona Tereza. Então tá, Largo da Tereza. Se alguém tem direito de escolher nome de largo aqui, sou eu. Bota aí Largo da Kelly. Largo da Kelly. Não existe Largo da Kelly, nem Largo de Maria. É Largo Dona Tereza. Eu não vou morar em nenhum lugar que tem o nome dessas duas vacas, não. Vaca é você, vaca velha. Duas vacas. Cala a boca, todo mundo, por favor. Por favor. Cara! Teu nome é Tereza. Meu nome é E Tereza. tem a Maria. E tem a Kelly. Que?
pronto. Largo Temaki. Que isso, cara? Que nome é esse? É o nome, ué. Isso não é nome não, isso é nome de japonês. Ah, bora, Laranjinha. Bora, Laranjinha. Esse nome é Não tem nome horroroso. de largo nenhum de você. Volta aqui, Acerada! Volta aqui pra gente ir! Sua abusada. Metida, enxerida. Paraíba! Fedida. Tudo bem, agora eu vou pintar meu barraco. Agora sim. Vai rolar mais um refri? Tudo bem. Eles querem botar o nome da minha rua de Temaki. Temaki, tia? Diga se isso tem cabimento. Temaki. 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 Nunca vi uma coisa dessa? São eles ali, ó. Esse moleque tão... Opa! Ô, neguinho, chega aí. Tá cobrando dinheiro da senhora? Eles estão cobrando do povo, de todo mundo. Que negócio é esse de você estar cobrando dos moradores pra botar nome na rua, rapaz? Porque faltou nome, aí um lado ia ficar com nome, outro sem nome, carteira ia se perder. Mas o combinado não era só gente importante, com dinheiro. Mas como é que a gente vai pagar as placas, os materiais? Deixa eu dar uma olhada nesse dinheiro aí, família. Nossa, aqui é dos Deixa eu dar uma olhada trabalhadores. nesse dinheiro aí, família. Os trabalhadores. Vocês estão com dinheiro pra caralho, hein? De carteiro vocês viraram dono. Ah, irmão, vou cobrar 10% desse dinheiro aqui. Ué, mas como é que eu vou pagar os Mano, pra fazer melhoria dentro da comunidade. E o resto, trabalhadores? daqui tu paga os trabalhadores. Segura essa porra. Inspetor, tô te chamando lá embaixo, mas... Já é, irmãozão, vou descer, família. Ei, e o nome da minha rua? Temaki pronto, tá lindo. Aí, galera, vamos puxar o bonde. Tranquilo, tio. Fala, patrão. Então, gente, é só um trechinho mesmo que eu puxei lá para poder mostrar para vocês, exatamente meio que para provocar vocês a assistirem mesmo, porque realmente vale muito a pena, né? Assim, só nesse trechinho aqui, eu acho que já ficou claro para a gente o tanto de temas, né? Que eles, que esse documentário, desculpa, que esse filme vai trazer, né? Que, na verdade, não é um filme, né? Esse episódio de uma série, né? Cidade dos Homens. E aí eu até tenho um linkzinho, se alguém quiser, não conseguir achar no YouTube, me pede lá depois no WhatsApp, que eu passo para vocês o link, tá? Alguma coisa que vocês viram aí, queria comentar? Natália até falou, né, que o pessoal tá brigando igualzinho os alunos. Tipo assim, né? Não vou sentar perto dessa fulana, não. Essa fulana é assim, assim, assado. Mesma coisa. Mas muito bom. Isso aí eu nunca tinha visto esse seriado. Tô curiosa agora. É bom que dá para instigar as crianças a fazerem isso, né? Muito parecido com o que eles vivem. Eu achei muito bom. Exatamente. Você assiste o episódio inteiro para você ver, que é maravilhoso. Isso aqui, quem sabe ler, quem sabe escrever. Exatamente. Quem sabe ainda, né? Tipo assim, então todo mundo é útil, né? Acho que põe todo mundo na massa, assim. Muito legal. E aí é legal na hora que ele fala também, né? Peraí, o nome da senhora não, porque só o nome de gente importante. E é isso que a gente vive, né? Assim, na hora que a gente pega o mapa, a gente vê ali, né? É só nome de gente importante, né? E que isso é uma violência, né? E aí lá na hora eles começam, já colocou o nome dos traficantes todos, né? Os importantes, então agora vamos começar a colocar o nome dos moradores. Isso é muito legal. A gente até fez um trabalho numa escola que eu estava fazendo mapeando, que eles começaram a questionar qual que é o nome dessa escola, por que tem esse nome, né? E aí eles começaram a pensar, vamos mudar o nome da escola, vamos colocar o nome de alguém daqui, né? Isso foi muito legal, porque é isso, normalmente as escolas, né, têm nomes bizarros, né? Nome, assim, inclusive de ditadores. Né? E aí a gente fica reproduzindo isso no espaço escolar, que é bem violento, né? E mostra também ali a disputa, né? Assim, quem é que vai conseguir colocar o nome do largo lá, né? Do Temaki, né? Eu acho que, assim, esse episódio, né? Ele vai trazer para a gente um monte de discussão, de debate, né? E que é isso, na verdade, é um vídeo, né? De sensibilização. A partir dele, a gente pode discutir várias outras coisas. Então, a ideia, né? Assim, é da gente pensar esse vídeo como um momento de sensibilização da oficina. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui com vocês a apresentação, né? Então é isso, assim, a gente pode ter o bingo, pode ter esse filme, esse videozinho, e tem várias outras coisas
que a gente pode conseguir apresentar na sensibilização, tá? O importante é que seja algo interessante, bem interessante, que instigue, provoque esses estudantes, né, a pensarem na importância de mapear e também de criar esse desejo, né? Vamos mapear? Vamos fazer esse mapeamento da nossa quebrada, do nosso território? Natália? Eu até achei uma foto aqui desse ano que eu mandei no grupo. Quando eu entrei nessa escola, né, tem 1 ano que eu estou dando aula. Aí, assim, primeiro dia de aula, eu tô assim, puta merda, viu? Eu sou professora, né? Me dei conta que nem pincel eu tinha trazido. Eu falei, putz, eu tinha trazido esse negócio, eu tava assim, desesperada, foi um caos, assim. Aí eu peguei o Google Maps, né? Eu coloquei enfim, né? Coloquei aquele Street View e tal, os meninos pira demais, né? Então, assim, toda a primeira aula eu faço isso. Aí esses meninos aí são uma galerinha do 5º ano, que eu dei aula para eles alguns dias, e eles ficaram, tipo assim, ai, professora, põe aqui, ali é a minha rua. Aí, igual você falou, né? Às vezes tem um bequinho que não dá, o Google não vai. Aí eles, ai, não quero ir ali. Então, assim, é muito bom. Então, acho que já está na hora de eu criar coragem, assim, não só ver pelo Google e a gente ir mesmo. Vai ser muito bom. Eles amam. E mapear, né? Assim, vamos lá, em qual que é o nome desse beco? Porque tem muitos lugares que às vezes o beco não tem nome, é número, né? É o beco A, o beco B, o beco C, ou o beco 1, 2, enfim. E a ideia é, se a gente fosse colocar um nome aqui, qual nome a gente teria que trazer? E aí tem que fazer todo o processo, né? Vamos conversar com os moradores do beco. Quem talvez é a pessoa mais idosa, ou qual é a pessoa que ajudou a, sei lá, a fazer o beco, a construir o beco. Porque é um processo interessante, né, de trabalhar com eles. Uhum. E é isso, então, né? Assim, eu acho que é bem legal esse debate. Assim, você trouxe uma outra coisa também que eu achei legal, que acho que na segunda ou na terça a gente comentou sobre isso, né? Assim, como é que às vezes a gente vai passar um filme e aí os meninos já começam normalmente quando a gente passa um filme brasileiro ou um filme da periferia, os meninos começam a se identificar, começam a ver, lá ciclano, olha lá fulano. E nem a gente sabe que não é, né? Porque é um filme que foi gravado no Rio de Janeiro e tal. Mas a galera começa a trazer nomes da realidade deles ali, e é muito interessante que eles começam a fazer piada um com o outro, né? Assim, e aí eu chamo a atenção. Eu falo assim, gente, vocês perceberam que é uma das primeiras vezes que vocês estão vendo um filme que vocês estão falando o nome de outros colegas, né? Olha que interessante como é que vocês estão se vendo nessa tela, né? Como é que vocês estão se vendo nesse vídeo, né? E aí é legal quando a gente pega o mapa, pega a rua, pega toda essa história, né? E eles vão se ver nesse livro de história, né? Que a gente está construindo. Então, inclusive tem lá no Cabana, eu fiz um mapeamento lá com os alunos, né? E aí a gente conseguiu aprovar agora no edital, a gente vai publicar um livro, né? Com as histórias, com os textos que eles escreveram e com os poemas que eles escreveram. Porque um dos compromissos que eu fiz lá, com uma turma específica, a gente terminou esse projeto logo próximo da festa junina. E aí a gente entendeu que lá no Cabana tem uma região em que essa região, a maior parte dos moradores são imigrantes do Nordeste. E a gente tinha visto também a história da Rocinha, né? Porque a Rocinha, para eles, era a maior Rocinha da América Latina e tal. Então a gente foi estudar um pouco a história da Rocinha e a gente viu que a maior parte dos moradores da Rocinha são do Nordeste, né? E aí a gente falou, então vamos fazer um cordel, né? Assim, vamos trazer o cordel e expor na festa junina. Já que a gente está falando de uma festa do Nordeste, a gente está querendo contar a história de um território que é ocupado por nordestinos aqui em Belo Horizonte, e aí foi muito massa. A gente fez o cordel, eles fizeram o poema, né, da quebrada deles, e aí a gente fez o cordel mesmo, e agora a gente vai publicar um livro. E aí daqui a pouquinho eu vou até falar com vocês sobre esse processo, como é que a gente está conseguindo publicar esse livro, né? Com que dinheiro, né? E, enfim, é isso, né? E aí a gente vem o momento do aprofundamento, que é exatamente essa etapa em que novos conceitos referentes à temática trabalhada serão apresentados, né? Tá aqui no slide. Outras fontes são oferecidas para que o debate seja cada vez mais rico. Eu trouxe aqui a Bell Hooks, né? Assim, para trazer o exemplo da conversa que a gente teve ontem, né? Eu trouxe um texto da Bell Hooks para a gente fazer um aprofundamento, para a gente discutir melhor sobre essa questão de afeto dentro da sala de aula, né? E é exatamente isso, assim, eu poderia convidar a Bell Hooks para falar aqui com a gente, né? Estou lá na quebrada, eu posso convidar um morador, uma moradora para poder vir falar. Uma coisa que eu já fiz e que foi muito legal, que foi levar os estudantes até a associação de moradores, né? Essa escola, a associação de moradores era muito próximo, então a gente conseguiu fazer essa excursão, né? A gente foi a pé mesmo, e foi muito legal, porque aí, na época, né, o presidente da associação, se chama Geraldo,
ele trouxe para a gente todas as dificuldades, né? E não só as dificuldades, mas ele foi contando a história do território a partir do pai e da mãe dos meninos, né? Você sabia que foi sua avó que conseguiu construir tal rua? Você sabia que foi seu avô que ajudou a gente a fazer tal ponte? Você sabia que foi sua família que foi lá bater na porta do prefeito para poder exigir que ele construísse tal rua? Então, assim, é muito legal que como é que os meninos começam a perceber que eles fazem parte dessa história, né? Que o pai e a mãe deles são essas pessoas importantes que eles estão vendo nos livros de história, né, nos livros de geografia, que estão contando sobre outras histórias que não a deles, né? Então, o aprofundamento, ele é muito importante. Ele pode se dar por meio de um texto também. Muitas vezes eu trago textos que vão falar da história do território, e aí vocês podem falar, tá, Thales, mas se a gente está conversando a semana inteira, como é que muitas vezes a história desse território não está sendo registrada, né? Onde é que você acha, então, a informação? Eu vou muito por trabalhos acadêmicos, né? Assim, você vai lá no Google Acadêmico e digita o nome do território, você vai achar alguém que falou do posto de saúde desse lugar. E aí essa pessoa, ela normalmente, para apresentar o lugar, ela vasculha, né, arquivos, seja do arquivo público, seja arquivos enfim, que está na prefeitura, né? E aí a pessoa vai contar um pouco da história do lugar. Então é o único lugar, o único espaço que eu consigo ter alguma informação. A não ser que você tenha disponibilidade, tenha o seu município tenha também disponível um arquivo público, né, para você ir atrás desses documentos. Mas, normalmente, como eu, né, meio sem tempo, eu vou atrás mesmo dos textos acadêmicos, que muitas vezes eu acho alguma coisa. Às vezes eu não acho nada, né, e faz parte também não achar nada, e aí é o processo mais difícil mesmo, de sair batendo de porta em porta, vai na associação, vai no posto de saúde. O posto de saúde, normalmente, eles já têm todo o território mapeado, eles já têm um mapa, né, e é muito legal, inclusive, levar os estudantes para ir no posto de saúde, porque como é que é o mapeamento do posto de saúde? Eles vão ter lá as casas onde tem pessoas de cadeira de rodas, eles vão ter as casas onde tem pessoas idosas que não conseguem sair de casa, ou seja, a visita tem que ser domiciliar, as pessoas têm que ir lá fazer a visita. Eles vão saber quais são as pessoas que estão com alguma doença mais grave, né, e que está fazendo tratamento de câncer. Enfim, o mapa do posto de saúde ele é maravilhoso, ele é riquíssimo, né? E aí é legal de entender para que aquele mapa está sendo útil, né? Assim, para que ele serve? E aí a gente vai pensar, e o nosso mapa da escola, para que ele vai servir, né? No nosso caso aqui, a gente não precisa saber exatamente a questão da saúde das pessoas, mas será que não vale a pena a gente saber das pessoas que ajudaram a construir o território, né? Essa informação não vai ser útil para as aulas de história? Será que vale a pena a gente mapear onde mora todo mundo aqui da nossa escola, ou do nosso território, né, de onde a gente está trabalhando aqui, seja uma associação, um centro cultural? Vamos fazer esse mapeamento? Então, a ideia é a gente conseguir contar alguma história através desse mapa, né? É uma coisa que a gente não vai ter muito tempo de discutir aqui, mas eu posso compartilhar com vocês, né, texto, inclusive tem 2 filmes falando sobre isso, né? A ideia de que todo mapa tem um discurso. Inclusive, tem um filme que chama isso, né? Todo mapa tem um discurso. Ele é maravilhoso e ele vai contar, né? Vai falar sobre essa ideia de que o mapa ele é um documento político, né? Inclusive, teve lá no Cabana mesmo, o Cabana vai passar por um processo agora de remoção, né? E uma das formas como eu consegui convencer os meninos do noturno de mapear, né, é porque o que vai sair é principalmente os lugares, os territórios onde eles fazem os bailes funks lá do Cabana, né? A 7 de setembro, assim, os lugares que são mais famosos, inclusive, né? E que faz parte da história do território. Falei, olha, vocês sabem que isso vai sair do mapa, né? Vocês sabem que toda essa história está sendo apagada pelo anel rodoviário, né? O rodoanel que vai passar aqui agora. E aí eles começaram a ficar um pouco indignados com isso, né? E aí a gente falou, então vamos mapear, vamos fazer esse registro para ficar mais difícil para a prefeitura tirar isso do mapa, né? E que é um discurso muito importante também, lá no Morro das Pedras, né? A gente fez um mapeamento e a gente fez questão de mapear aonde que as pessoas mais idosas moravam, né? Assim, onde que não eram locais em que não era qualquer ocupação, né? Porque eu sempre discurso no argumento da prefeitura é que é uma ocupação irregular, que é um espaço que não vai conseguir, que é um espaço de risco, e aí eles começaram a falar, mas peraí, essa casa está aqui tem 60 anos, vai. Como assim? Ela até hoje não caiu, não. Por que vocês estão vindo agora, depois de 60 anos, falar para a gente que ela vai cair, né? Essa senhora que mora ali, ela mora ali há mais de 80 anos, né? Você está falando de uma pessoa que tem ali, ela e toda a família dela, né? A gente colocava as cores, onde moravam as famílias, né? E é muito interessante de ver que as pessoas, elas estão morando muito próximas umas das outras. A gente está falando ali, não é simplesmente remover
parte daquela galera e sair distribuindo pela região metropolitana de Belo Horizonte, não. Porque o que você está desmembrando ali não é só casa, é história, é família, né? Enfim, vocês estão vendo aí que tem muitas coisas, né, muito ricas que a gente consegue trabalhar através desse mapeamento, né? E, então, esse aprofundamento, no caso do noturno lá do Linhares, foi o que eu levei para... Foi um documento que conta onde que vai acontecer o Rodoanel, né? Esse foi o aprofundamento. Como é que a gente entende que tudo isso vai ser removido e apagado, né? Alguém comentou aqui, ó, levantou a mão. A Natália compartilhou um texto. Obrigado, Natália, eu vou baixar ele depois. Posso até colocar na nossa pasta. Enfim, né? Então esse aprofundamento, ele vai ser importantíssimo exatamente para a gente fazer o aprofundamento, né? Ou seja, a gente trazer alguma informação a mais que vai auxiliar a gente enriquecer essa oficina. Eu estou aqui tentando pensar... claro, né? As pessoas livres, né? Que a gente chama de pessoas livres, que são as entrevistas que a gente faz. E aí é muito legal, por exemplo, a gente está falando de uma geração que tem pouco contato, né, com algumas manifestações culturais, como, por exemplo, o Congado, né? E aí é um momento da gente mapear, né, todos, onde que moram as pessoas que, de alguma forma, fazem parte do Congado, né, daquela região, onde o Congado normalmente circula, onde faz as apresentações, enfim, e vamos na casa de alguém que faz parte desse Congado para contar um pouco da história, né? Isso é um aprofundamento, né? Filme também é legal para a gente poder falar de aprofundamento. Podcast, os meninos têm escutado muito podcast ultimamente, né? E, inclusive, um dos compromissos, na escola que eu estou atualmente, a gente vai produzir um podcast para falar, não do território, mas eles querem falar, né, dos gostos musicais deles, né? Assim, essa ideia de por que eles gostam tanto de funk, de por que eles gostam tanto de trap, né? Que não é simplesmente só uma música de putaria, não, né? Tem músicas que são de putaria, mas também tem outras músicas, e tem músicas que vão falar muito do momento que eles estão vivendo, né? Então eles vão contar um pouco dessa história, tá? E fazer podcast é muito simples, né? Assim, os meninos gravam ali um áudio do WhatsApp mesmo, que fica um áudio muito bom, né? E depois fazer a edição é mais fácil, e eles já têm a manha de fazer isso, né? Eu ainda não sei, mas espero aprender com eles agora, né? Então é isso, né? O aprofundamento a gente vai fazer essa parte mais teórica, essa discussão mais teórica. E aí vem um compromisso, que é, né, assim, o motivo principal pelo qual a gente usa as oficinas pedagógicas. O compromisso, ele tem, ele traz essa provocação para a gente, né, de trazer um retorno de tudo aquilo que a gente construiu, de todo esse saber que a gente construiu, como é que a gente devolve isso para a comunidade? Como é que a gente devolve isso para o grupo? Como é que a gente devolve isso para a escola? Né? Vai ser uma exposição contando sobre tudo isso? Vai ser um mapa impresso? Vai ser o podcast, né? No caso, o exemplo que eu trouxe para vocês da minha escola agora, vai ser, enfim, né? Para quê? Primeiro, para que isso saia da sala de aula, né? Se a gente está o tempo todo mostrando para eles como é que a gente conhece e pode conhecer, né? E produzir saber do lado de fora, né? Da escola, a gente precisa também devolver esse conhecimento para que ele vá para além dos muros da escola, né? Então, essa ideia mesmo. E também de trazer um retorno no sentido de como é que isso pode contribuir. Por que nós estamos investindo tanto tempo, né? A gente está aqui gastando, sei lá, um bimestre inteiro para falar do território, mas então como é que isso pode ser útil, né, para o território? E aí é isso, assim, o compromisso, a gente falou, né, no dia 2, no segundo dia, a gente dedicou a oficina para falar muito dos compromissos, dos exemplos, vários exemplos, e então, assim, acho que já está claro para todo mundo aqui, né? E outra coisa também legal é que é o seguinte, quando a gente faz, por exemplo, uma exposição na escola, os cartazes, né? Que aquilo ali está mostrando para as outras pessoas que não participaram das oficinas, mas aquilo também, eu, por exemplo, que tenho uma aula só por semana, né? Aula de sociologia, eu gosto muito de colocar coisas na escola para que a minha aula se estenda por mais de uma aula por semana, né? Não sei se vocês entenderam, mas a ideia é o seguinte, que se eu estou discutindo sobre, sei lá, machismo velado no dia 8 de março, eu prego, né, os cartazes que os meninos fizeram, e é como se isso ficasse martelando ali para eles durante todo o período que o cartaz está lá. A aula de sociologia, ela deixa de durar 50 minutos e ela passa a durar o tempo todo que eles estão no recreio, o tempo todo que eles estão circulando por esses espaços e que a gente tem os cartazes ali, né?
Então, a coisa do mapeando é também isso, né? Assim, vamos fazer uma chuva de conhecimento do território e vamos mergulhar nisso, né? A ideia é que a gente consiga, literalmente, estar imerso nesse saber, né? E é isso, tá? Avaliação, a gente pode fazer avaliação em várias etapas, né? Eu posso, primeiro, lá, avaliar a cartelinha do bingo, né? Sei lá, dou 2, 3 pontos, avalio depois a produção do mapa, dou mais 2, 3 pontos, e depois avalio a produção do texto, por exemplo, né? Dou mais 2, 3 pontos. Então, isso aí, né? Eu acho que cada um sabe, né, como é que funciona melhor na sua escola, nas suas aulas, mas a ideia é que a gente faça algo que seja processual, né? E que o menino e a menina preste atenção ali, entenda que todas as etapas são importantes e que precisa do engajamento de todo mundo. Certinho? É isso, gente. Tem a parte da celebração também, né? Voltando aqui, né? A memória, sensibilização, aprofundamento, o compromisso e avaliação que eu falei. E essa parte da celebração, que ela é muito legal, né? Ela pode ser uma música, ela pode ser um texto, um poema, ou ela pode ser, por exemplo, um café, um chá, né? Assim, a gente vai conversar com, sei lá, com a Bell Hooks, vamos fazer um café, um chá aqui, para essa conversa ser mediada por um chá, né? Então, enfim, é a ideia de que, sempre lembrar de que é muito prazeroso esse processo, né? Então, a celebração, ela precisa ser uma coisa mais lúdica. Eu, inclusive, queria trazer um poema de um dos meus alunos para ler aqui para vocês hoje, mas eu acabei não conseguindo acessar a pasta, né, que eu tinha todos os poemas, eu não vou conseguir ler, mas eu vou colocar depois no grupo lá para vocês. Eu pedi já à professora da escola para poder compartilhar comigo lá o documento, tá? Enfim, é isso, galera. As oficinas pedagógicas têm essa lógica aí, né? É uma metodologia muito mão na massa, né? E eu vou compartilhar com vocês lá o texto. Quem trabalha com essa metodologia muito é o Marcelo Andrade e a Vera Candor, que são 2 professores. O Marcelo Andrade, infelizmente, já faleceu. Vera Candor está lá na PUC do Rio de Janeiro, né? Então, assim, direto, ela dá palestra ou ela publica texto, e sempre voltado, né, para essa lógica da educação em direitos humanos, né, mas baseado sempre nas oficinas pedagógicas, tá? Só um exemplo para vocês, assim, o meu mestrado, por exemplo, eu fiz sobre gênero e sexualidade, né, e eu também, assim, né, segui um pouco essa lógica das oficinas pedagógicas e trouxe um compromisso, né, e esse compromisso foi um ciclo de oficinas para se trabalhar gênero e sexualidade em sala de aula. E eu segui as oficinas pedagógicas. Então, a sensibilização inicial é uma dinâmica. Nessa dinâmica, os meninos e meninas precisam construir personagens ali, né? E aí, a partir desses personagens, eu vou trazendo as discussões de aprofundamento, né? Por que que você colocou agressividade no menino e afeto você colocou na menina, né? Enfim, esses padrões de gênero, né, que a gente sabe que existe, e aí a gente discutiu a partir disso, né? E o aprofundamento foi exatamente explicar o que é gênero, o que é sexualidade, e o compromisso depois foi a gente fazer alguns cartazes, né, que estão convidando as pessoas a respeitar as pessoas LGBTQIA+, né? Então, enfim, é só para dar um exemplo aqui para vocês, mas assim, isso aqui funciona com todo e qualquer projeto que você fizer na escola, tá? Inclusive, a aula você pode fazer nessa lógica, né? Se eu preciso dar uma aula sobre cultura, eu começo com uma sensibilização, e aí pode ser uma provocação de uma pergunta, né? Como aqui a gente fez, funk é cultura, né? Ou com uma exclamação, e aí coloca essa frase lá e deixa ela gerar um pouco de polêmica ali, e aí a gente vai falar, para eu então discutir e argumentar sobre isso, eu preciso conhecer qual que é o conceito de cultura. Aí leio um texto, vejo um vídeo, enfim, aprofundo, e no final, vamos escrever alguma coisa? Vamos fazer algum texto? Vamos fazer um exercício aqui, né, para a gente pensar tudo isso que a gente discutiu? Enfim, é isso, né? Assim, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida no texto. Eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, já está lá na pasta do Drive, mas eu estava esperando a gente ter esse nosso encontro para eu colocar no grupo do WhatsApp. Vale a pena dar uma lida, porque, de alguma forma, vai provocando a gente a pensar de uma nova metodologia de sala de aula, né? O que a gente sempre aprende é o quê? Sequência didática,
são coisas que eu não sei se atendem muito, né, o que a gente precisa na realidade mesmo da sala de aula, tá? Antes de eu passar para a parte de edital, alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre as oficinas pedagógicas? Tá tranquilo? Marcilene? Na verdade, eu queria só fazer um comentário que você falou depois do filme, sobre como que os meninos se identificam. Agora que eu moro em Oliveira, é mais afastado, né? É mais interior. Eu tenho um filho de 15 anos e ele é um cria de BH. Então, como a gente pensa assim, e quando a gente vai entender o que é ser cria de BH? Cria de BH são os meninos da periferia de BH, né? E cá no interior tem os cria, e eles têm orgulho de ser cria. Então, às vezes, eu olho na rua, eu tenho que fixar o olho para ver se não é um dos meus, porque são todos iguais. Eu falo assim, deixa eu ver se o meu tem no meio. E eles têm esse orgulho de ser um cria de BH. É um estilo, né? É um modo de ser. E eu achei interessante quando você falou isso, quando eles se identificam. Que massa. Agora, essa questão do orgulho é uma questão importante, né? Assim, porque, por exemplo, quando eu chego na escola, né? Assim, a gente vai começar a fazer o trabalho do mapeamento, uma das primeiras perguntas né? Onde é que vocês moram? Qual que é a sua quebrada? E dependendo, né? Assim, é muito difícil a gente ver esse orgulho, né? E a gente precisa entender que isso precisa ser trabalhado, né? A gente, às vezes, vira e fala... na minha escola, por exemplo, o pessoal adora comentar isso. Esses meninos aqui moram na favela, mas não fala que mora na favela, né? Essa fala é uma fala muito violenta, né? Assim, porque tem um porquê deles não falarem que moram na favela, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, o Alto Vera Cruz muito... A história do Alto Vera Cruz assim, as pessoas marcam muito esse lugar de ser um território em que as pessoas eram chamadas de pé vermelho, enfim, né? Nomes pejorativos, que está relacionado com uma área que não era asfaltada. Então, a galera normalmente pegava uma sacolinha, colocava no pé, ia até pegar o ônibus, né? Depois tirava a sacolinha, colocava na bolsa, circulava pelo centro, né, para trabalhar, enfim. E na hora de voltar, colocava a sacolinha de novo. Para quê? Para não ser identificado com esse pé vermelho, né? Enfim, estou dizendo isso, né, só para a gente poder entender que o mapeano ele tem uma vertente muito importante de trabalhar essa questão do orgulho, né, e da identificação com o território. E aí vocês vão ver coisas assim, mágicas e maravilhosas depois que você faz o mapeando, né? É muito legal na hora que você começa a entender que os meninos começam a trazer um monte de informação. Depois, mesmo que o projeto já acabou, já, né, terminou o projeto, fala, professor, você acredita que eu descobri agora por que tal praça chama Itueta? Né? Assim, ou seja, eles vão começando a entender, eles desenvolvem literalmente uma metodologia de descobrir o território que eles estão, né? E que eu acho que isso é o mais magnífico. Natália? É uma questão da ordem assim, prática de como que você aplica a oficina. Por exemplo, sociologia é essa disciplina, né? Então, acho que você roda todos os anos. Aí você deixa isso para os alunos mais do terceiro ano, você vai com todas as turmas que você seleciona. Estou pensando aqui que eu vou querer fazer um pouco, começar a fazer isso aqui. E aí, pensando nessa logística, assim, de turma, de quem vai, seleciona alguns, né? Natália, eu, na verdade, trabalho... eu vou começar agora, em maio, no segundo bimestre, nessa escola que eu tô, e eu já trabalhei com gente de, sei lá, de 8, 9 anos de idade, até pessoas muito idosas, né? Assim, todas as idades é maravilhoso, né? Claro que você vai ter que fazer as adaptações. Então, por exemplo, esse bingo, quando eu trabalho com criança, eu deixo a aula inteira, né? Ou 2 aulas com bingo, assim, porque eles gostam de brincar, é a brincadeira, né? E aí, por exemplo, para eles a gente pode fazer a caça-tesouro, que é muito legal, né? Você vai ter que conversar com a pessoa mais idosa do território. Lá no Morro das Pedras a gente fez isso, foi muito legal. E aí, é claro que isso vai te dar muito trabalho, porque antes você vai ter que mapear quem é a pessoa mais idosa, quem que é o artista que já conseguiu, sei lá, ganhar prêmio tal, né? Quem que é a pessoa que já publicou livro, onde que é o território aqui, onde começou o Morro das Pedras, por exemplo, qual que é o pé de fruta em que, sei lá, o pé de fruta em que todo mundo, sei lá, a professora tal brincava quando era pequena, né?
Então, assim, você pode fazer um caça-tesouro. Com as pessoas mais idosas, você pode fazer também o bingo, que é legal, né? E aí é interessante, porque o bingo vira uma outra coisa. O bingo já vira uma memória, né? Assim, já vamos falar. Ah, tá. Né? Assim, sei lá, o grafite. E aí já começa a puxar cada história. E assim, você vai ficar ali um tempo, uns quatro encontros só para discutir sobre aquelas histórias, né? Enfim, pode trabalhar com qualquer idade, você vai ver que vai funcionar. E aí, como, por exemplo, quando é criança, a gente escuta muitas frases preconceituosas, né? Assim, você põe lá Umbanda, já vem a galera falar mal do Umbanda e tal. Então aí vale a pena, se talvez, fazer uma intervenção com o baralho do preconceito logo depois, sabe? Então, assim, a ideia é que você vai investir esse projeto aí num bimestre ou até mais. Sim. Então, assim, eu acho que você talvez fazer alguma oficina de sensibilização e perguntar: estão a fim de mapear a quebrada? Né? Querem mapear? Se sim, beleza. Se não, aí você pensa uma outra estratégia. Entendi. Obrigada, Thales. Nada. Mas é isso, eu tenho uma aula por semana, né? Então, eu preciso adaptar. Eu, normalmente, cada bimestre, eu tenho 8 aulas, né? Só que eu posso tirar aí umas 3 aulas para, sei lá, algumas atividades da escola que eu não tenho controle. Então, eu tenho 5 aulas. Então, eu planejo sempre dentro dessas 5 aulas. E aí é muito pouca coisa. É pouco tempo. Mas é isso, uma aula eu faço bingo, na aula seguinte eu já faço, convido alguém da associação, alguém para poder responder muitas perguntas do bingo, né? Na terceira aula eu já trago o mapa para eles mapearem, né? Imprimo o mapa lá em A3, levo, divido em grupos, cada grupo vai mapear, eu colocar os pontos de interesse deles. Na aula seguinte, a gente já senta e vai escrever alguma coisa, ou é um texto, ou é um poema, né, sobre o território. E na quinta aula a gente já faz um condensado, né? Assim, eu organizo tudo, e aí ou eu mostro para eles o mapa digital, ou o mapa impresso. É um troço meio doido, assim, mas vale a pena, viu? Show demais. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre as oficinas pedagógicas? Beleza. Bem interessante, professor, porque eu sou aqui em Salvador, né, da Bahia, e trabalho, eu sou urbanista também, trabalho justamente com a questão do território, né, e aí vendo essa metodologia, como aplicar ela, eu refletindo aqui, nas comunidades onde eu atuo, nas periferias, né, que eu geralmente atuo muito com associações de moradores, grupos culturais, né, dos lugares. Aí eu estou vendo uma ferramenta interessantíssima para poder discutir o território com essas pessoas, com a gente, né? Massa. José, desculpa, não sei se você terminou de falar. Oi? Desculpa, eu te interrompi, você já tinha terminado? Sim, claro. Então, porque eu ia te falar isso, assim, como que, primeiro, nessa oficina é um pouco para te provocar, enquanto produtor cultural, agente cultural, artista, né, a levar essa discussão toda para dentro da sala de aula, né? É uma tentativa minha aqui também da gente saber que a escola, a educação, ela precisa não só de professor e professora, mas de todo mundo em volta para conseguir salvar ela, né? E a gente sabe o tanto que é importante que esses artistas, eles entram na escola para transformar a escola em outro espaço, né? Acho que foi ontem ou antes de ontem, alguém comentou sobre o teatro, né? O tanto que ele transforma, e o tanto que o teatro, os meninos gostam de participar, e é isso, a gente sabe disso, né? Tanto que essas atividades lúdicas, elas transformam a escola. Enfim, mas um pouco é para te provocar e te convidar a falar assim, vamos fazer esse mapeamento junto com os estudantes dentro da escola, né? E outro também é a gente pensar nessa questão da coletividade, seja na associação de moradores, ou talvez no seu grupo de, sei lá, vamos pensar que seja um grupo de samba, ou um grupo de congado, ou um grupo de esporte que seja, né? E vamos fazer um mapeamento, vamos fazer isso de forma coletiva, né? E vamos fazer uma discussão aqui desse processo, o que a gente quer mapear, por que a gente quer mapear, né? A ideia é isso mesmo, né? E assim, a proposta das oficinas pedagógicas, ela pode ser usada em qualquer espaço, inclusive dentro de uma igreja, né? Assim, é uma metodologia de troca, né? Então, acho que é isso mesmo. Valeu, obrigado pela contribuição. E aí, pessoal, a parte final, que é uma parte, assim, muito importante, que eu fico pensando, tá, Thales, mas, assim, a gente trabalha, você está trazendo várias propostas, né? A gente está trabalhando aqui nesse investimento de tempo, nesse investimento de conhecimento, de saber,
mas ao mesmo tempo, que retorno que a gente vai ter disso em relação ao dinheiro, né? Ao financeiro? E como é que eu vou fazer isso, virar esses mapas impressos, virar esse documentário gravado, virar esse livro que você está comentando aí, né? E aí, gente, eu sei que a nossa realidade na escola, ela é muito cruel, muito violenta, né? Assim, a gente tem que ser muito criativo para a gente conseguir produzir o que a gente produz, e na qualidade que a gente produz, né? Agora a gente pode contar com alguns apoios, que é isso que eu trago para vocês como provocação mesmo, né? E não é só mapeamento, é qualquer proposta que vocês têm, né? Assim, aqui tem um grupo bem diverso, mas tem gente de diversas áreas aqui, pessoal do teatro, né? Enfim, a ideia é o seguinte: bora pegar as suas ideias que você já faz na sua escola de graça e vamos começar a rentabilizar, vamos trazer dinheiro para, primeiro, melhorar o que você está fazendo, né? E segundo, para você se remunerar mesmo, melhorar o seu salário enquanto professor dentro da escola, né? E aí, então, os editais é aquela coisa, né? Ninguém aqui aprende a dirigir assistindo um vídeo no YouTube, ninguém aqui aprende a namorar assistindo vídeo no YouTube, né? A gente aprende na prática. Edital, a melhor dica é essa. Pega um edital, né, estuda ele e escreve um projeto. Por mais tosco que seja o seu projeto, a sua ideia que você está achando que é tosca, né? Por mais simples que seja, começa por aí, porque edital a gente aprende com a mão na massa mesmo, né? Vocês podem fazer milhares de cursos. Se você não pegar um edital e fazer um projeto em cima dele, você não vai conseguir aprender. Então, assim, o que eu diria para vocês seria, galera, seguinte, vamos pegar, procura um edital aí da sua cidade, né, do seu estado, ou um edital federal, né, e vamos escrever e desenvolver um projeto para esse edital, né. É basicamente isso, minha fala, terminei. Falei tudo que eu tinha para falar de edital, né. Mas, enfim, aí eu né, tem outras coisas que a gente pode explorar aqui, eu vou explorar com vocês, que é para a gente entender um pouco essa lógica, né. Primeiro, o seguinte, existem várias leis que vão, de alguma forma, regulamentar isso que eu vou falar com vocês, tá? A cultura, ela precisa ser incentivada no sentido de que ou o Estado vai oferecer esse dinheiro, e o Estado vai fazer isso por meio de fundos de cultura, ou o Estado vai fazer isso por meios de quê? De autorizando empresas privadas a, em vez de pagar imposto para o governo, ela financia um projeto cultural e ganha um desconto no imposto que ela paga, né? Só um parênteses aqui, eu estou falando de edital cultural e estou falando de cultura, mas, ao mesmo tempo, tem isso na área de esporte, da assistência social, da mulher, enfim, são várias áreas, mas o meu foco aqui vai ser da cultura, porque eu sei mesmo trabalhar com edital cultural, tá? E aí, outro parênteses também importante, tem vários cursos que estão surgindo por aí sobre elaboração de projetos para editais. E eu acho que vale muito a pena vocês fazerem, né? Mas sempre tendo em mente que vocês precisam, pegam um edital e fazem um projeto para ele, que é assim que você vai aprender, tá? Mas, enfim, então a gente tem uma via que é o Fundo de Cultura e a gente tem a via da lei de incentivo, que seja municipal, estadual ou federal, tá? A lei de incentivo, eu nem mexo com ela, nem encosto nela. Por que eu não mexo com ela? Porque a lei de incentivo, você precisa convencer uma empresa que ela precisa financiar seu projeto para você conseguir o dinheiro, né? E como a gente está falando de Mapeando Minha Quebrada, basicamente nenhuma empresa quer financiar Mapeando Minha Quebrada, né? Basicamente nenhuma empresa está preocupada em financiar projetos que são projetos que estão à margem ali. A gente está discutindo exatamente sobre informação da margem. É claro que eu estou falando uma grande bobagem aqui para vocês, porque pode sim ter empresas que querem isso, né? Mas é muito difícil. Se você, é aquela discussão toda que a gente vê, né, do pessoal mais conservador, né? Se você é Ivete Sangalo, se você é Daniela Mercury, você espirra, tem um monte de empresa na sua porta querendo financiar seus projetos, né? Mas nós aqui, a gente está falando de escola pequena, né, de agente cultural pequeno, e que sim, a gente um dia vai chegar lá, tomara, né, poder pedir patrocínio da Vivo, das empresas todas, mas a gente ainda está começando. E o melhor jeito de começar é via fundo de cultura, tá? Por quê? Porque o dinheiro está lá. Você só tem que escrever um projeto, aprovar esse projeto, você recebe dinheiro para poder executá-lo. Beleza? Então, o fundo de cultura, como é que eu acesso esse fundo de cultura, Thales? Você vai entrar na Secretaria de Cultura da sua cidade e do seu estado, e você vai procurar os editais que estão sendo oferecidos, né? Mas, Thales, quando que são oferecidos? Isso é um problema, né? Assim, eu particularmente,
Eu sigo vários perfis no Instagram da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de outros municípios aqui em volta, exatamente, né, quando eles lançam um edital, eles divulgam esse edital, tá? E tem uma outra questão importante também. Tem um site que é excelente, que é o Prozas. O Prozas, ele é muito bom. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Porque o Prozas, ele faz um compilado de todas os editais do Brasil e do mundo, né? Assim, do mundo também, né? Mas principalmente do Brasil. Ele vai colocar ali... Peraí, gente, que eu estou com dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Ele vai colocar ali esses editais, tá? Então, você entrou no site do Prozas, só digitar Prozas no Google, beleza? Digitou Prozas no Google, você vai vir aqui em editais. E aí, vocês vão ver, assim, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de editais. E aí, você vai ter que procurar aquele que está de acordo com o que você quer, né? Você pode, inclusive, fazer alguns filtros, tá? Eu quero, sei lá, eu quero educação e quero cultura. Não encontrou nenhum. Mas, enfim, peraí. Deixa eu procurar aqui. PNAB. PNAB, por exemplo, é a Aldir Blanc, né? Que vocês já ouviram falar. E aí vão vir todos os editais da Aldir Blanc. Não tem quase nenhum, porque já praticamente está acabando o prazo, né? Mas tem aqui, ó, esse lugar de onde que é? São José dos Campos. Né? Então, aqui, quem é de São José dos Campos, ou quem conhece alguém que tenha residência em São José dos Campos, pode inscrever. Antes, o Prozas, eles mudaram um pouco aqui a plataforma, eles tinham aqui do lado, você fazia o filtro, eu quero só de Minas Gerais e quero só da área de educação. Eu vou ter que fuçar aqui para poder descobrir isso de novo, tá? Mas, enfim, e aí a gente vai procurando, né? Vai lendo. Assim, eu passo, assim, às vezes, a tarde inteira vendo todos os projetos, né, todos os editais que estão abertos, entendendo onde é que se encaixa os editais que eu quero. Então, assim, vou dar exemplo para vocês. Aqui em Minas Gerais, a nossa realidade é que a gente não tem um centavo para cultura dentro da escola, né? Se eu quero levar os meninos em Otim ou qualquer lugar, eu não tenho dinheiro, a escola não tem dinheiro. O Zema né, não é uma coisa que ele está prevendo para a gente. Então, a gente tem que dar o nosso jeito. E aí, o que eu faço? Eu já escrevi, por exemplo, um projeto que foi muito legal, que era a ideia de formação de plateia. Eu ganhei 15 mil reais para ficar pegando meus alunos e levando eles para os museus de Belo Horizonte. Então, eu consegui bancar ônibus, consegui bancar o meu salário, eu tirei, claro, uma parte para mim, né? Pela escrita, pelo todo o processo de acompanhamento do projeto, né? Consegui pagar ônibus, consegui pagar lanche, paguei lanche de Burger King. Os meninos podiam... A gente foi um dia no Muquifo, né? E logo depois a gente foi no Burger King. Então, assim, é um acesso, né? Que a gente não tem muita informação sobre ele, mas é um acesso muito importante, tá? E, enfim, eu sei que tem editais em todo o Brasil. E aí, só um outro comentário, tem várias empresas privadas que também abrem editais. Aqui, a galera de Minas Gerais, principalmente o pessoal da região de Ouro Preto, vocês têm muito dinheiro da Renova. A Renova direto está abrindo edital, né? Por quê? Não é porque ela é boazinha e legal, não, mas é porque ela é obrigação dela, né? Assim, dentre um dos acordos que foi feito, né, é exatamente fazer esse mapeamento cultural, né? A barragem estourou, né? O crime lá aconteceu, a gente sabe que muita coisa aqui se perdeu, né? Não só de cultura, mas também de espécies biológicas mesmo, né? Da fauna e flora ali, a gente se perdeu, então a gente precisa mapear isso. Enfim, estou falando isso com vocês, é muito mais uma provocação, tá? Porque eu sei que nesses 10 minutinhos aqui, eu não vou conseguir passar para vocês todas as informações dos editais, mas é uma provocação mesmo para vocês pensarem. Aquele projeto seu que você acha que é simples, né? Que é uma coisa assim, pequena que acontece na sua escola, por que não você vai, inscreve ele num edital para você receber dinheiro para fazer aquilo que você está fazendo, remunerado, né? Seja um cineclube. Nossa, tá, mas eu faço só um cineclube aqui. Gente, então, um cineclube, ele entra em várias rubricas, né, de vários editais. Então, assim, é isso. A gente acabou de ter aqui em Minas a PNAB. PNAB eu escrevi várias coisas, né, assim, cineclube da escola, enfim, um monte de coisa, escrevi mapeando para tudo quanto é lugar de Belo Horizonte, do estado de Minas. Então, a ideia é que a gente consiga mesmo
levar isso para vários lugares, né? Mas a gente precisa receber dinheiro para isso. Érica? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa tarde. Não, só para compartilhar, você está falando de edital, e aí eu sou daqui de Juiz de Fora, consegui participar de um edital aqui da cidade, e aí fiz um cineclube aqui no bairro periférico da cidade, e aí tem uma praça, que é a Praça Céu, né, que são projetos em todo lugar, essas praças, né, e aí lá eles têm um anfiteatro, e aí eu consegui esse patrocínio do edital para poder estar fazendo exibição de filmes que são feitos aqui na região. Então, assim, é uma forma de distribuir para a galera, para os fazedores, né, esses filmes, e ao mesmo tempo levar alunos da periferia. A gente conseguiu reunir cerca de 5 escolas, assim, em 2 meses de exibição, sabe? E aí foi muito bom, assim. E aí, só a título de curiosidade também, tem muito vídeo no YouTube que dá dicas de como me inscrever nesses projetos, né? Porque são várias etapas, parte de resumo, justificativa. Eu tô agora como agente territorial de cultura, e até com a Paula, né? A gente veio juntas para essa aula de mapeamento. E aí, um dos projetos que eu estou fazendo é exatamente pensar em cursos de projeto, né? E aí, é isso, só compartilhando mesmo. Massa, obrigado, assim. E é isso, você também aprendeu, né, foi na marra, né? Claro que tem os vídeos que você chamou atenção aí, e eu também assisto vários, assim, mas é isso, assim, a gente aprende mesmo na prática, no dia a dia, tomando não em vários editais, chega uma hora que você começa a tomar sim, e aí você pega o esquema e você vai, né, é meio viciante, porque, assim, é maravilhoso você poder ter dinheiro para fazer as suas ideias mirabolantes que você tem, né, assim, é sempre muito bom. É isso, gente. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Paulo? Boa tarde, pessoal. Thales, sobre os editais, vamos supor que surge um edital, vamos supor, uma cidade próxima de 7 Lagoas. Para eu participar, eu tenho que ter residência no lugar ou não? Ou eu tenho que conhecer alguém? Eu sou de 7 Lagoas, né? Vamos supor que não abra aqui, mas abra em algum outro lugar. Como é que é o procedimento? Como é que funciona? Primeiro, a gente precisa ver o edital e entender, por exemplo, a questão da pontuação. Então, vamos supor, eu estou aqui, Thales, moro num bairro que não é periférico em Belo Horizonte, mas eu trabalho numa escola que é periférica, tá? Então, a ideia é o quê? Se eu inscrevo no meu nome, provavelmente esse projeto, não é que ele não vai passar, mas vai ser muito difícil ele passar, porque ele vai ter uma pontuação muito baixa. Então, eu convido algum professor lá de escola e falo, olha, Paulo, você mora perto da escola? Você mora aqui no território? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever um projeto no seu nome para a gente conseguir trazer para cá, para a escola, o cineclube, por exemplo, entende? Então, assim, vai depender do edital. Você precisa dar uma estudada no edital para saber qual que é a melhor forma. Mas sempre os editais, eles são locais, né? Eles são para o município, para o estado. Então, a ideia é que você necessariamente vai ter que apresentar um comprovante de residência do lugar. Mas, assim, e aí é que tá, gente. A gente não tem dinheiro para educação, né? Não tem projetos de educação. Isso é muito violento com a gente. Assim, agora, a gente literalmente está pedindo à cultura dinheiro para a gente conseguir fazer esses projetos. E que, inclusive, é interessante, né? Como é que o governo separa a educação e cultura, né? Que isso é muito doido também. Mas, enfim, mas é o que a gente tem imposto, né? Então, a gente precisa lidar com isso, gingar com isso, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai mesmo dentro da cultura para poder trazer projetos para a escola. E aí é isso, tem que estudar o edital para você saber qual que é a melhor forma para você inscrever o projeto, beleza? Ou, por exemplo, sei lá, abrir um edital lá em São Paulo, e eu quero tentar fazer, puxar, talvez, uma oportunidade dos meus alunos de Belo Horizonte conhecerem São Paulo. Então, eu convido um professor lá de São Paulo, chamo Lorena, vem cá, vamos fazer um projeto juntos, né? Você mapeia seu território aí, eu mapeio aqui, e a gente faz um encontro em São Paulo para ter essa troca. E aí eu preciso que você inscreva no seu nome.
Então, você precisa dar uma olhada, né, e entender como é que é a melhor forma. Certinho? Lorena? Oi, gente, boa tarde. Falando justamente, né, dessa questão que o Paulo abordou, vale lembrar, e o Thales colocou muito bem isso, né, essa necessidade de gingar com o que o edital pede. Editais que tenham esse viés, né, educacional, nem sempre eles têm somente educacional, né, nem sempre eles tiram boa nota. Os nossos projetos tiram boa nota. Então, o canal é sempre se associar, né, a bens culturais, né, dos territórios e tal. A gente está aqui, né, com a nossa comunidade, que é um quilombo urbano em Capivari, há 8 anos já, 9. Esse ano agora de 2025, são 9 anos aprovando projetos, tanto no PROAC, que é o Programa de Ações Culturais aqui de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, quanto o PENAB, Paulo Gustavo, enfim. E aí, assim, o projeto das cartilhas, né, que a gente até ganhou o prêmio lá, né, do Tomiotaki, ele foi um projeto que ele era educacional, ele foi desenvolvido dentro do Instituto Federal, mas ele tinha como escopo os saberes e fazeres da comunidade, né? A orientação do projeto foi feita pelos mestres e mestras da comunidade. E, assim, a maioria desses editais está com, além de ter cota para municípios do interior, né, aqui em São Paulo já tem isso há alguns anos, além de ter a cota para os municípios do interior, tem cota para mulheres, tem cota para mulheres pretas, né, então tem toda essa dinâmica, assim, que a gente precisa jogar, é isso, é gingar com essas possibilidades e construir redes. Porque, por mais que tenha, né, a questão dos vídeos, dos cursos, é exatamente como o Thales falou, tem que participar, né, e vai indo e tal. O duro é que nem sempre a gente tem um retorno sobre o que não foi legal em determinado projeto, né. O ideal seria isso, né, que as avaliações tivessem algum retorno para nós, né, sobre se foi a justificativa que não estava legal, que não estava bem amarradinha, se foram os históricos, né? E aí, assim, o legal é trabalhar com pessoas da comunidade que tenham alguma história, alguma visibilidade, algum bem cultural ali que vá ser a base do seu projeto. E aí, né? São ideias, né? Ideias criativas. Aqui a gente faz, né? Amanhã, inclusive, começam as oficinas de teatro. A gente oferece oficina de teatro, a gente faz o cineclube também, 1 ano e meio de execução, um projetaço, assim, que a gente conseguiu aprovar. Depois tem oficina de grafite também. E tudo isso gratuito. A gente oferece, inclusive, bolsas para os participantes poderem, né, frequentar as oficinas, transporte, lanche, tudo. E é um sonho, gente. É a gente fazer aquilo que a gente sempre sonhou e ainda ter dinheiro para isso, assim. Então, para mim, o caminho são os editais, né? E a gente tem que surfar nessa onda. Exatamente, é isso. Você falou tudo, surfar nessa onda, né? E assim, a gente tem que lembrar que está cada vez mais disputado mesmo, né, os editais. Porque é isso, a galera tá todo mundo entendendo os caminhos aí da gente conseguir financiar as nossas ideias, né? E a Lorena falou muito bem, não tem na educação, né? Assim, são muito poucos os editais para a educação, para a área da educação, então a gente vai ter que ajustar, né? Esse projeto da escola, para que ele se torne, tem uma cara cada vez mais ligada à cultura, né? E, enfim, é isso, eu gingar com os editais mesmo. Mas é isso, assim, eu acho que vocês começando, né, pegando o primeiro edital, a gente consegue ir desembolando e pode contar comigo, né? Assim, é uma rede que vocês podem pedir ajuda, a gente está aqui para ajudar mesmo. E não é fácil, né? Mas, enfim, a gente pelo menos faz ser prazeroso. Certinho? Galera, então, assim, queria agradecer demais vocês, né? É triste chegar no final e, assim, eu fiquei chocado hoje quando eu estava preparando a aula, como que passou rápido, né? Assim, foi muito rápido para mim. E eu queria que a gente pudesse ter mais trocas mesmo, né? Érica, hoje teve lista de presença, eu vou colocar
aqui para vocês de novo. Mas, assim, qualquer coisa, se você tiver tido dificuldade, né, para assinar qualquer lista, me manda mensagem no WhatsApp que eu assino ela para você e aí você não vai ter problema. Mas pedir para vocês, vou mandar para vocês depois uma avaliação da oficina, mais para eu entender mesmo, né, como é que ela pode ser melhor. Enfim, agradecer vocês, né? Eu acho que é muito importante essa troca e agradeço muito por vocês estarem topando tudo isso, né? Tanto trabalhar na cultura quanto trabalhar na educação. Uma coisa que eu aprendi muito, né, é honrar, de fato, quem está topando essa subversão, né? Assim, que não é fácil e o que nós estamos fazendo aqui é literalmente subversivo mesmo, né? Ou seja, oferecer cultura e oferecer educação de qualidade, né? Brigar com um leão aí gigante, né? E, enfim, é isso. Agradecer demais vocês e estamos juntos, né? Vamos fazer mais. Espero eu participar de várias oficinas que vocês forem oferecer aí pelos editais, né? Quero ver todo mundo aqui inscrevendo no projeto edital, sendo contemplado e levando esses meninos, essas meninas para rodar todos os territórios, né? Quem sabe um dia a gente não faz um congresso do mapeando, todo mundo indo apresentar seu mapa, né?